Oi pessoal, aqui é a Bruna. Hoje, diferente dos outros vídeos, eu vou falar sobre uma experiência pessoal minha, que eu acho que se aplica pra muitos de vocês. Eu vou falar o que eu aprendi quando eu fiz intercâmbio. Então, eu fiz intercâmbio já 2 vezes, tive muita sorte de poder fazer 2 intercâmbios. Um quando eu tinha 14, 15 anos, que foi por um mês e pouquinho, no Canadá. E o segundo foi agora em 2011, quando eu também fui pro Canadá, mas para outro lado. Primeira vez de intercâmbio eu fui pra Truro, que é uma cidadezinha pequenininha na Nova Scotia, que é no lado leste do Canadá. E da segunda vez, em 2011, eu fui pra Vancouver, que é uma cidade maravilhosa, provavelmente a melhor cidade do Canadá. Tudo bem se eu conheço 4. É lindo lá, tem tudo que você possa imaginar. Eu amo aquela cidade de paixão. As duas experiências foram muito boas e diferentes. Vou contar um pouquinho pra vocês as vantagens, o que eu aprendi na questão do inglês, o que eu aprendi fora do inglês e como foi tudo no geral. Quando eu fui a primeira vez para intercâmbio, eu tinha 14 anos, mas eu já estudava inglês desde que eu tinha 9, então eu já estava com um nível de inglês bem avançado, assim, já comunicava muito bem inglês. Mas essa é a minha primeira experiência falando com nativos de inglês, pessoas que cresceram, nasceram falando inglês. Eu tava muito nervosa, tava muito ansiosa pra ir, porque eu sempre achei o máximo a ideia de intercâmbio, de morar em outro lugar e de conhecer outras pessoas e viver falando inglês. Então meu programa foi o School to School, que é uma versão pequenininha do High School. O High School é de 6 meses, 1 ano. Eu não fiz isso porque meus pais achavam que eu ia ficar lá pra sempre, eu não ia voltar, provavelmente eu iria fazer isso se eu tivesse deixado. Foi por pouquíssimo tempo, mas foi uma experiência parecida. Eu fui por uma agência local da minha cidade, que se chama Viamundo, uma agência de turismo e de intercâmbio. Adorei todo o apoio que eles deram antes do embarque, depois do embarque. Eles sempre têm reuniões pra encontrar com o pessoal do intercâmbio. Depois que eu fui pra lá, algumas pessoas da cidade, das redondezas que eu vivi, vieram para São Luís e de recebê-las e vê-las e conhecer novas pessoas, então foi muito bom. O apoio da agência é uma coisa muito importante. E isso é uma coisa muito importante da decisão de vocês, não só uma agência que tem um preço bom, custo-benefício bom, mas uma que dê um apoio pra você quando você tá lá, antes de você embarcar, se você tiver algum problema lá, que tenha alguém da agência pra dar um suporte. Tudo isso importa na hora de fazer uma decisão. Na questão do inglês, eu já tava com inglês bom, já podia me comunicar tranquilamente, mas que você vai ficar 1 ano e fale, eu tenho tempo de aprender quando eu chegar lá. Eu acho que é importante você estar um pouco seguro do seu idioma antes de você ir, seja para qualquer país e qualquer idioma que você tiver, porque isso alivia muito a ansiedade de estar num país novo, com pessoas diferentes, morar na casa de uma família desconhecida, né, se você for ficar em casa de família, os costumes, é muita coisa para você absorver. Então se você puder aliviar qualquer coisa, e no caso a mais difícil seria o idioma, então é melhor se aliviar antes, e assim talvez você consiga ir para uma experiência mais tranquila e mais calma com tudo que vai acontecer. Bom, a segunda vez que eu fui pro intercâmbio, eu não fiz por agência, não fiz por nada assim, eu fui sozinha, eu procurei um curso sozinha, me inscrevi e fui com tudo, comprei a passagem eu mesma. E foi uma experiência muito boa também, foi muito legal poder planejar tudo, escolher uma coisa específica que eu queria. Mas isso não é pra todo mundo, não é todo mundo que consegue se organizar assim, e pode ser que para alguns seja muito mais complicado, até porque para fazer application, que é a inscrição para alguns cursos e algumas coisas, é complicado. Se você fazer o programa de high school, você tem que ser por agência. Esse programa que eu fiz foi um programa extra, assim, aberto para qualquer pessoa que já tivesse um nível de inglês bom. Foi o programa de inglês acadêmico e foi uma experiência melhor ainda do que o primeiro intercâmbio. Então, o que eu aprendi na questão do inglês? Do inglês, a primeira coisa que eu aprendi com o primeiro intercâmbio foi a velocidade da fala. Como eu falei, eu tava muito nervosa para conhecer pessoas que falavam inglês desde que eram bebês. Quando cheguei lá, a primeira coisa que a host family falou foi que eu falava muito rápido. Eu já falo rápido em português, mas em inglês eu tava falando muito rápido. Eu tava atropelando as palavras de tão nervosa que eu tava. Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi, foi a questão do ritmo da fala, da sonoridade, etc. A segunda foi realmente vocabulário. Em questão de gramática, de montar frase, de qual flexão de verbo usar em tal situação, isso tudo eu aprendi nos cursos de inglês. No intercâmbio que eu realmente aprendi foi o vocabulário, foram gírias, foi como falar tal coisa, expressões. Eu acho que se você quer aprender a base do inglês para realmente aprender como flexionar esse verbo nessa situação, quando você usa have, had e essas coisas assim, você tem que fazer um curso de inglês. Talvez a agência ofereça um curso de inglês antes do embarque, isso pode ajudar bastante. Pra mim, o intercâmbio é uma experiência que você aprende vocabulário. Você aprende vocabulário específico para as aulas que você vai ter, para situações de dia a dia, mas gramática de inglês só se você realmente tiver uma aula de inglês durante o intercâmbio. E se você for fazer um curso de inglês mesmo, ainda assim eu recomendo uma base, porque nunca é legal chegar no lugar sem saber falar nada. Principalmente nesses cursos de inglês de intercâmbio, eles não toleram a pessoa falar outro idioma lá. No curso que eu fiz de inglês acadêmico era estritamente proibido eu falar o meu idioma nativo no local. Se eu falasse 3 vezes eu recebia notificações e podia ser expulsa do programa.
porque eles realmente querem imergir todo mundo nesse idioma, então é sempre legal saber inglês a nível não passarei fome. O mais importante pra mim com o intercâmbio não é o que a gente aprende com relação ao inglês, é o que a gente aprende fora. Eu fui a primeira vez com 14 anos, então eu era bem nova, vivia numa bolha, numa cidade de 1 milhão de pessoas, todo mundo se conhecia, todo mundo tinha o mesmo estilo de vida. E quando eu fui pro intercâmbio, é uma situação completamente diferente. Quando eu cheguei, tinha neve pra todo lado, e neve é uma coisa sensacional pra mim, mas depois do tempo pode ficar chata pra muita gente. Acordar de manhã e a aula tá cancelada porque teve neve. E tirar neve com uma pá da entrada da casa e fazer bonecos de neve, que fogueira. São todas experiências meio que surreais pra gente que mora aqui no Brasil, que a gente não tá acostumado. Então essa sair da zona de conforto, eu acho que é a parte mais importante do intercâmbio. Você tem que ter a mente aberta pra praticamente tudo que vai acontecer. Lógico que não vai fazer nada legal que vai expulsar você do intercâmbio. Por favor, vai com tudo. Conhece novos lugares, novas músicas, novas pessoas, gente que você nunca imaginou que você fosse amigo, aulas que você nunca imaginou ter. Então, tenta de tudo. Mesmo que você não goste, pelo menos você tentou. E se você gostar, é uma experiência nova. E com essa questão de tentar coisas novas, vem a questão da flexibilidade. Você tem que ser flexível com muita coisa no intercâmbio. Você pode não ter o seu próprio quarto, você pode ter que dividir com alguém, você pode não ter o seu próprio banheiro, que provavelmente você não vai ter, porque a maioria das casas lá divide um banheiro para várias pessoas. E não tem nada de errado com isso. Você talvez não tenha acostumado a lavar louça, a lavar sua roupa, fazer um monte de coisa em casa. E aí agora você vai ter que fazer dependendo da host family. Então ter essa mente aberta para fazer as coisas de casa, para fazer as coisas que você não está acostumado bem fora da sua zona de conforto, também são muito importantes. E provavelmente você vai voltar pra casa com uma mentalidade diferente, com um estilo de vida diferente, que pode ser bem melhor. Eu com certeza mudei muito depois do meu intercâmbio. Conheci gente do Cazaquistão, da Coreia, da China, Espanha, Itália, foram vários países, Turquia. Então foram muitas experiências e coisas que refletem hoje em dia de uma forma que eu não consigo imaginar minha vida se elas não refletissem. Um dos meus melhores amigos é da Arábia Saudita, eu nunca imaginei que pudesse conhecer alguém e ser melhor amiga de uma pessoa da Arábia Saudita. Cara, que mundo é esse que a gente consegue se comunicar com essas pessoas de tantos lugares diferentes e isso é tão sensacional que eu não sei como é que as pessoas conseguem ficar limitadas só no que elas já conhecem. O mundo é muito grande pra gente ficar num lugar só. Conhecer só um lugar, não se abrir pra novas experiências, novos lugares e conhecer pessoas de outros países. Nas 2 vezes que eu fui pro intercâmbio foram as melhores experiências da minha vida. Isso vai refletir pra sempre em minha personalidade, como eu sou e o que eu quero fazer da minha vida. Então se você estiver pensando em fazer intercâmbio, converse com seus pais, ou então se você já for maior de idade, autônoma, etc., dá uma pesquisada nos cursos, se informa com as agências. Tem muita agência boa e diferente aqui no Brasil, com muitos programas diferentes. Talvez sua própria faculdade tenha alguns programas de intercâmbio. São várias oportunidades para estudar várias coisas, para fazer estágio, para trabalhar, para estudar inglês, ser voluntário em outros lugares, fazenda. E depende muito de você mesmo para fazer do intercâmbio uma experiência inesquecível, assim como foram as minhas. Fiquei até emocionada. Bom, falei demais já, mas foi isso que eu aprendi no meu intercâmbio. Espero que isso tenha dado uma luz e ajudado vocês a tomar alguma decisão. Deixe nos comentários aqui embaixo como é que foi a experiência de vocês com o intercâmbio, se vocês já tiveram alguma, se vocês têm interesse em fazer. Vou adorar conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que é uma experiência que se a pessoa tiver condição e tiver disponibilidade é sensacional e vale muito a pena. Se vocês gostaram de vídeos assim, apertem na mãozinha aqui embaixo, deixem nos comentários para que eu faça mais vídeos desse estilo, falando sobre experiências com intercâmbio e também dicas de inglês. Posso dar mais algumas dicas pra vocês e contar mais um pouco como é que foi a experiência. E se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos, tanto sobre intercâmbio ou inglês, livros, etc. Sobre várias coisas. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.